Documentário. Quando quiser, tá rodando já. Dá uma tabela aí. Tá rodando, Valtinho. Ok, Lula, tá pronto aí? Posso tirar só uma tela? Não trouxeram outro charuto, não? Não tem lá, mas o Adriano não foi pegar? Adriano tá segurando no telefone. Fui pegar outra coisa. Ué, mas não foi você que correu pra O lá? Léo tá indo Corri, pegar mas o eu fui Léo. buscar a origem cedo. Podia ser. Então, Léo, rápido, pega o charuto, porque esse charuto vai acabar. É uma coisa. Você tem mais? Tem mais, tem. Tá bonito, Lula. Posso? Tô rodando. Tá de código, direitinho? Ok. Ô Rui, eu queria assim, o seu nome completo, aonde você nasceu, se não te incomodar você dizer a tua idade e aproveita a tua idade e fala da tua vitalidade, que é uma das coisas que mais me impressiona. Com você. Meu nome completo, Rui Alexandre Guerra Coelho Pereira. Rui com Y, no tempo em que Rui era com Y. Nascido em Moçambique, ex-colônia portuguesa, portanto, nasci português de segunda classe. Depois tive um upgrade com a descolonização. E a minha vitalidade, é mais difícil de falar, vitalidade. Eu acho que é resultado de um processo de inconsciência, porque eu acho que tenho uma regressão mental que me aproxima cada vez mais da juventude. Eu acho que o ano passado eu devia ter uns 22 anos, este ano tenho uns 18, daqui a uns 3 anos eu devo estar débil mental de 3 anos de idade. Por que você escolheu o Brasil? Por que você escolheu o Brasil para viver? Porque você vive no Brasil, seus filhos são brasileiros, casou com brasileiro. Por que você escolheu o Brasil para viver, Rui? Porque, de uma certa forma, todos os moçambicanos da minha geração, e até de outras gerações, todos nós nascemos um pouco no Brasil. Porque desde muito garotinhos nós recebíamos revistas brasileiras, tanto de álbuns infantis, quanto almanaques,
Bertrand, Lelo, revistas como Alterosa de Minas Gerais, Cena Muda, quando o Alex Viana escrevia, onde eu li talvez as primeiras críticas cinematográficas, quando tinha os meus 10, 11 anos de idade. E ao mesmo tempo que o Moçambique, sendo um país tropical, não é? E nós da antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, estamos no mesmo paralelo exatamente ao Rio de Janeiro, toda a nossa ligação afetiva sempre foi com a realidade moçambicana, que é muito parecida com a brasileira no sentido do negro, basicamente, e depois das frutas, dos animais, e isso nos aproximou sempre muito mais, nós moçambicanos, do Brasil que de Portugal. Portugal era a metrópole, que na minha época era o salazarismo, que já durava há 10, 12 anos naquela época, que ainda foi durar mais uns quase 30 anos, 3, 4 décadas, e então havia uma relutância muito grande de ordem política, mas que era vivenciada no nível basicamente do racismo colonialista, e que a gente fazia com que a gente não quisesse ser português. Nenhum moçambicano jamais quis ser português. Na realidade, nascemos portugueses de segunda classe, mas a gente queria nascer de terceira, quarta, quinta. Na verdade, a gente não queria ser português. Daí a nossa proximidade com o Brasil, então começamos a ler muito cedo poetas brasileiros, romancistas. Quer dizer, eu e a minha geração conhecemos todos os grandes poetas desde muito jovens, ainda na fase da pré-adolescência. Nós já líamos desde Jorge Amado, no nível do romance, Lins do Rego, Érico Veríssimo, líamos Drummond, Luís de Lima, Bandeira, quer dizer, nós conhecíamos muito bem. E além do mais, ainda tinha a questão da música. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei ao Brasil e conheci um amigo meu, e quando começou a cantar marchinhas de carnaval, eu sabia as marchinhas dos anos 30, dos anos 40, e ele dizia que eu não tinha chegado nada de Paris, que eu tinha chegado de Cascadura, porque não era possível que eu soubesse tão bem aquelas músicas que já ninguém lembrava mais, porque faziam parte do repertório carnavalesco, que hoje se internacionalizou, mas que naquela época era um repertório da música brasileira que eu conhecia desde que nasci. Então, tudo isso me fez vocacionar para o Brasil, na medida em que, como eu sempre gostei da palavra, eu nunca imaginei poder viver num país que se falasse outro idioma que o português. E como não me interessava viver em Portugal por questões políticas, e ademais naquela época nem poderia viver porque tinha um processo político, então a minha meta, primeiro no nível inconsciente, depois no nível consciente, foi vir para o Brasil. A gente pode dizer então que a identidade africana te trouxe uma brasilidade, a própria identidade africana, né? Sem dúvida nenhuma, porque a identidade brasileira sem a presença do negro é inconcebível, né? E de uma certa forma, nós moçambicanos tínhamos como espelho do futuro o Brasil como poderia ser um Moçambique daqueles dias, se tornar um pequeno Brasil, mas baseado na cultura negra, misturada evidentemente também com a cultura portuguesa, mas era mais o lado africano que nos determinava e que nos dava desejo de ser alguma coisa. A Jana está querendo saber quais foram os países que você morou e em que... Você estava falando de cultura, a influência desses países na sua cultura, na sua formação. Morar, depende do conceito de morar. Não estou falando de visitar, passear, chegar. Morar um certo tempo que deixe marcas culturais. Evidentemente que eu saí de Moçambique com 19 anos de idade, nunca tinha viajado antes, tinha viajado com 3 anos de idade, mas que isso não conta. Saí com 3, voltei com 4 anos, mas não tenho marca consciente disso. Então eu posso dizer que a minha primeira viagem foi com 19 anos de idade, saindo de Moçambique. Aí eu fui para Portugal, onde já saí do navio preso e passei 6 meses e consegui ir para a França, que eu queria estudar cinema na França. Na França vivi vários anos, vivi um tempo, 1 ano e tanto, 2 anos, que foi uma experiência interessante, não sei se cultural, mas no nível humano, pessoal,
não sei o tipo de marca que pode ter deixado, mas na Grécia, depois na Espanha, depois vim para o Brasil, e depois do Brasil talvez a outra marca mais forte tenha sido Cuba. E acho que são os países assim que talvez tenham tido determinantes e mais visíveis, seriam esses. Bacana? Ou você tem consciência que você trouxe para o Brasil fundamentos importantíssimos para o cinema novo. Você, Glauber profeticamente, você quase que digamos numa prática. Você tem consciência disso? Não muita, não. Quer dizer, é sempre muito difícil a gente ter consciência daquilo que você é, porque você não se vê, né? Você se vive. E o ato de viver é um ato de cotidiano tão marcado que você não vê no seu andamento, não sei. Quer dizer, a tua imagem você só começa a ver, a tua própria imagem, com muitos anos de intervalo. Os próprios filmes que você faz, você só vai ver o teu filme 10 anos depois, quando você esqueceu ele, né? E é muito difícil você se esquecer. Você não consegue se esquecer totalmente. Você tem uma visão de si mesmo, acho eu, que é uma visão que vem do passado e que vem do presente, é uma confluência de olhares. Então é muito difícil você ter uma análise crítica sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você pode ser que seja, sobre aquilo que você acha que talvez tenha sido. Eu não tenho muita esse tipo de consciência. Depois, existe também certos pudores pessoais, né? Você às vezes pode se achar... Há momentos que eu me acho um gênio, há momentos que eu me acho uma imbecilidade absolutamente tão congenital que eu me pergunto o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, são olhares às vezes tão antagônicos que a única coisa que eu sei é que nenhum deles é verdadeiro, porque não posso ser as duas coisas. Talvez seja as duas ao mesmo tempo, não sei. Eu acho que tem muitos cineastas, muitas pessoas que consideram um cineasta que acrescenta a linguagem com os teus filmes. Outros acham que você faz um esforço enorme para provar que você é capaz para você provar que você é capaz de fazer aquilo de uma forma tão rigorosa como você faz, tão bem feito como você faz. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente rigorosa. Isso eu tenho consciência disso. Uma mistura de extremo rigor com uma preguiça absolutamente deslumbrante. E convivo com esses dois polos com muita tranquilidade até. Porque o meu lado obsessivo faz com que eu vença a minha preguiça, e eu acho que a minha preguiça faz com que me deixe uma margem que não destrói o rigor, mas que dá ao rigor uma certa humanidade. Não me fico preso desse rigor. Ao mesmo tempo, o fato de me poder achar que eu quero provar alguma coisa, eu acho que quero sim. Eu acho que quero. Eu acho que sempre quis provar. E primeiro, quando se nasce em Moçambique, de segunda classe de uma nacionalidade que por si mesmo já tem uma tradição de ser segunda classe. Você é segunda classe de uma segunda classe, né? E quando você sabe que tem que viver a sua vida, e quando você chega aos 16 anos de idade, como eu cheguei, com 1,31 m de altura, não é que eu tenha crescido muito depois, mas sempre cresci 40 centímetros quase depois. Quer dizer, eu sempre brinco, mas é verdade, eu já fui anão. Eu sei o que é ser anão. E quando você tem que conviver com essas limitações, ou você se submete, ou você se rende, ou você se cria uma força para enfrentar os gigantes que você vê todos à tua volta. E, nesse sentido, eu
eu quis provar que era capaz de viver. E para poder viver eu tinha que escolher alguma coisa para viver. Por um conjunto de circunstâncias fui para o cinema e dentro disso eu procurei viver dentro do cinema. Procurei provar, mas provar mais para mim que para os outros. Eu nunca quis impor nada. Eu simplesmente tentei provar. Então eu vou subindo, na medida que eu acho que são metas, saltos que eu possa dar, eu vou subindo a minha fasquia e vou tentando pular por cima. Às vezes quebra uma perna ou outra, mas vai em frente. Mas tenho isso, mas também tenho esse rigor de uma forma de disciplina muito anárquica, mas muito disciplinada. Eu digo anárquica por causa dessa indolência ou por essa preguiça, porque eu desenvolvo a preguiça como uma forma de rigor. Eu não quero me fechar, me embalsamar dentro de formas de dogmas e de axiomas ou postulados que eu tenha que obedecer, e então faz com que eu crie os rigores e ao mesmo tempo os destrua, para poder me encontrar de uma certa forma dentro de um processo de criação. Mas tudo isso tem um lado consciente? Tem. Isso é resultado de todo um processo. Quando é que eu tomei consciência disso, eu não sei muito bem. Mas eu sei que, por exemplo, sempre me apoiei muito nas técnicas, sempre me apoiei muito no conhecimento racional, sempre me apoiei muito nas teorias, sempre desenvolvi esquemas, sempre desenvolvi metodologias, desenvolvi estruturas de pensamento. Mas ao mesmo tempo que eu as construía, eu sabia que elas me podiam limitar. Então também sempre as fui destruindo, ou pelo menos sempre as fui abrindo, para poder me improvisar dentro disso. Mas a partir de bases concretas, a partir de reflexões. Eu gosto de trabalhar intuitivamente, mas tendo atrás dessa intuição todo um trabalho racional que eu procuro sufocar. Então, quer dizer, é uma mistura de extremo racionalismo, de extremo rigor para chegar a isso, mas ao mesmo tempo é uma busca da descoberta no improviso. Engraçado que você fala desse rigor, desse racionalismo, mas você me filma uma pessoa nos fuzis que diz que ficou cega no dia que Jesus morreu. Jesus morreu lá na Bahia, lá em Salvador, não me lembro como é que fala dele. Morreu lá às 8 e eu aqui fiquei às 8 da manhã e eu aqui fiquei cego às 8 da tarde. O que é que tem a ver isso com o racionalismo nos fuzis? O que é que tem esse personagem nos fuzis? Eu acho que as palavras muitas vezes nos traem, né? E as palavras, principalmente, elas têm mais dimensões que a gente as atribui. Quando eu falo de rigor, a gente às vezes pode pensar que o rigor é uma forma rígida. Eu não considero o rigor uma forma rígida. Eu considero o rigor como um caminho. E dentro desse caminho, dessa dialética que pode propor o rigor, eu procuro o mais possível ser livre dentro desse rigor. Mas existe uma proposta, um destino dentro disso. Existe uma visibilidade de um além que eu quero chegar lá. Existe uma vontade. Existe uma busca de um norte dentro disso, de um norte ou de um sul ou de qualquer que seja. É isso que eu acho rigor. Rigor é você se impor uma caminhada. E a imposição dessa caminhada ter uma vocação dentro dessa caminhada. Não quer dizer que seja aquela coisa de construir, pôr uma pedra atrás da outra e ficar ajeitando as pedrinhas para pisar mais justo. Rigor, para mim, tem um sentido muito mais amplo. Rigor é simplesmente um projeto de vida, é um projeto de construção. Entende? Isso, para mim, aqui é rigor. É não se desviar desse projeto básico. Se você quisesse falar isso para termos filosóficos, eu dizia que é ter uma ideologia. Eu diria que é ter uma utopia. E não se afastar dessa utopia nem dessa ideologia, que no fundo são um pouco a mesma coisa. A utopia é uma ideologia não congelada, né? É uma ideologia em movimento. E eu acho que o rigor é isso. O teu rigor pessoal é saber que você, de alguma forma, cria um destino, que você almeja esse destino e que você busca isso com vigor. Isso é que eu acho que é o meu rigor. Fora isso, a caminhada são passo a passo, pode ser para a direita, para a esquerda, pisando aqui ou pisando acolá, ou improvisando os passos, mas sabendo buscar a trilha. Está apagado o charuto?
Não, esse não apaga. Repete. Vai, Jana. Foi? Foi. Fecha, Lula. Você se preocupa tanto com o plano ao ponto de perder, continuando um pouco em cima disso que você está falando, da trajetória, você se preocupa tanto com o plano ao ponto de perder o substancial do plano? Já te aconteceu? Eu acho que acontece em todos os planos isso. Não é em nenhum que já me aconteceu, eu acho que acontece em todos. Porque o plano é uma parte infinitesimal daquilo que você quer dizer, não é? E ao mesmo tempo, sendo uma parte infinitesimal, tem tanto que ser dito no plano que você está sempre tendo essa contradição de fazer uma coisinha mínima para significar muito e essa coisinha mínima ter que dizer muita coisa. Então, fica num processo. Claro que há aquela coisa básica do plano, aquela parte roteirizada do plano, que corresponde ao roteiro que você escreveu, que verbaliza e que descreve. Isso é muito fácil, de qualquer maneira, isso está lá dentro do plano, qualquer que seja, bom ou mau. Mas a meta-linguagem que o plano tem que ter, aquilo que não está inscrito nessa parte, digamos, visível do plano, a parte sensível, sensorial, a parte que vem da luz, do suor, da epiderme, do olhar, de um comportamento, dos imponderáveis, captar isso é que é a parte mais fundamental e aquela que eu tenho sempre o sentimento que me escapa, que você procura plano a plano conseguir. Um plano é ao mesmo tempo um grande prazer e uma grande frustração. Até porque talvez por causa dessa minha formação rigorosa no sentido aí de matemático, eu tenho sempre a impressão que de alguma forma eu estou sempre engessando alguma coisa, que ele nunca tem a fluência necessária, que ele nunca tem o devir que devia ter, nunca está com as células vivas para se ligar aos outros planos e formarem um filme. É por isso que quando me perguntam qual é o filme que você gosta mais teu ou qual é o filme que você gosta, eu não gosto de ver os filmes. Sinceramente, eu não gosto deles. Eu quando revejo, muitos anos depois... Só um instantinho, Sim, e aí? Continuando? Eu não gosto dos meus filmes, mas sinceramente eu não gosto deles. Acho até que se gostasse eu parava de filmar. Tinha feito um filme que eu gostava, não tinha mais razão para fazer mais coisa nenhuma. É o fato de não gostar dos meus filmes, é o fato de eu achar que posso fazer alguma coisa que um dia me agrade, que continuo a fazer. Eu gosto do ato de fazer. O ato de fazer o filme para mim é extremamente prazeroso. Para mim é um prazer enorme filmar. Então mas o resultado eu acho sempre absolutamente precário, acho sempre absolutamente rígido, acho que escapa completamente. Felizmente já tenho idade suficiente para ter alguns filmes que eu fiz há muito tempo. E de vez em quando revejo um desses filmes, assim que eu não vejo há décadas, vejo e encontro algumas coisas que não estava assim tão mal. No final de contas você não é tão idiota assim quanto você pensa. Até que aí talvez leve jeito para fazer alguma coisa. Mas quando você conseguiu ultrapassar, agora, assim no presente, os filmes, eu acho sempre um horror. Acho que são filmes duros, são filmes parados, às vezes acho que são demasiado cerebrais, outras vezes eu acho que a câmera fica muito dura, outras vezes eu acho que não consegui a relação que eu queria de outras buscas internas do plano. E não é que eu seja extremamente crítico, eu procuro não ser crítico, eu procuro ser generoso comigo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que não tem formação religiosa, de autopunição, meia culpa, não tenho. Então eu procuro ser generoso. E bom, você vai ver, eu sou um cara bom, um cara capaz de fazer as coisas. Então, mas nem assim, nem querendo ser indulgente comigo mesmo, eu consigo gostar daquilo que eu faço. Há coisas que eu faço e o que me satisfaz é a memória do momento em que eu fiz essas coisas. E quando eu consigo reencontrar a memória da coisa, do impacto da criação, eu gosto. Mas isso é uma coisa muito tênue, né? Você rapidamente esquece isso. Então entra um valor que a gente chama de objetividade, mas no fundo que é um processo extremamente destrutivo, que é de você começar num processo analítico e você destrói tudo. Tudo é possível de ser destruído. E um plano é a coisa mais fácil do mundo. E um filme é a coisa mais fácil do mundo de ser destruída. Eu só gosto quando eu consigo reencontrar o prazer que tive fazendo naquele momento. E quando consigo ter registrado essa afetividade da criação. Nesse momento eu acho maravilhoso.
mas isso depois se escapa, vem o valor do filme como um todo, do plano como um todo, e você entra naquele processo crítico destrutivo e você se fecha, e você perdeu a ingenuidade e você passa a não gostar. E já te aconteceu de você ter encontrado o momento exato do plano, de você ter ficado feliz de ter realizado aquele plano e depois você não ter utilizado na montagem? Já me aconteceu. Já aconteceu. E por que você não usou? Não usou por causa dessa análise estrutural, que domina e que de certa forma talvez não seja usado porque esse plano era bom demais para estar naquele filme. Me diga, com você já na prática, eu consegui ver algumas vezes você começar a decupar, ou seja, a conceber o plano de trás para frente, ou seja, do final para o começo. Por quê? É porque eu preciso saber para onde eu vou. Dentro de um filme, eu tenho... Geralmente eu sou como um caranguejo, venho de trás para diante. Claro que eu tenho... dentro de uma sequência, eu sei o que é que a sequência deve dizer ou tem de dizer, pelo menos no seu nível linear, no seu nível descritivo, no seu nível puramente descritivo eu sei. Então, eu sei que tem que chegar num lugar, mas eu procuro o final do plano como a gente procura o sentido da morte. Só na morte é que a gente encontra o significado da vida. E um plano vai morrer naquele momento. Eu tenho que saber como é que o plano morre, para eu saber como é que ele deve nascer e como é que ele deve ir para diante. Porque é o sentido do plano, ele nasce no seu fim. Como o sentido da vida, só que a gente só encontra no momento de morrer. É a mesma coisa. Você não pode descrever uma vida enquanto a pessoa não morre. Você não pode descrever uma trajetória enquanto ela não acaba. E eu não posso construir um plano se eu não saber como é que ele termina. Tem que saber como é que ele termina. Depois, eu posso esquecer, posso voltar, mas eu sei qual é o cemitério onde eu vou enterrar aquele plano. Você acha que foram essas razões que levaram o Edgar Allan Poe a escrever O Corvo? Eu acho que o Edgar Allan Poe foi o primeiro cara a tomar consciência disso, de uma forma bem nítida. Foi capaz de verbalizar e escrever sobre essa temática. Eu acho que isso já devia ter sido encontrado muito antes por muitos dramaturgos, mas que não teorizaram, porque esse conceito da morte e esse conceito do fim ligado à vivência e à criação artística já está presente em muitas obras antes, mas sem dúvida nenhuma foi o primeiro quem construiu, ou pelo menos que teve a coragem de expressar e de verbalizar a construção de um poema tão extraordinário como O Corvo, né? Que é da mais pura emoção e da mais pura intuição, e desmontar esses mecanismos através da racionalização do processo que ele utilizou, sem temor de que mostrar as engrenagens fossem destruir o valor do poema. Então ele expôs exatamente esse processo do final, da construção dos elementos, enfim, de todos os ingredientes com que ele fez o Corvo, não é? No caso, a caldeirada que ele fez, pôs a cebolinha, não sei o que, explicou como é que fez, juntou tudo, deu um prato maravilhoso. Ele não teve medo de colocar uma explicação estética que é sempre atribuída ao talento e à intuição, ele reduzi-la a um processo racional, porque hoje a gente sabe muito bem que a razão está profundamente ligada à emoção, não existe razão sem emoção. Mas na época do Edgar Allan Poe não existia esse conceito, a razão era antagônica da emoção, quer dizer, ou tinha-se emoção ou se tinha razão para trabalhar. E quem trabalhava com a emoção era uma pessoa de talento, uma pessoa que tem uma criação extraordinária, um ser, um gênio. Quem trabalhava com a razão seriam os pop, seriam na área da ciência, ou então seriam os artistas que trabalhavam num processo racional, seriam simplesmente os bons métiers, os bons artesãos, mas que nunca atingiriam as raias das grandes musas. E ele não teve medo de colocar isso. E hoje em dia a gente sabe, pelas últimas conquistas da ciência neurológica, que não existe
razão sem emoção. Não é que não existe uma emoção sem razão. Não existe razão sem emoção. O princípio básico da emoção, da razão, é a emoção. Senão a pessoa não é capaz de ter processos associativos de imagens, do que seja. Então, quer dizer, quando a gente fala hoje dos processos que parecem desmontar as máquinas, parecem que a gente está construindo, não. A gente está sempre trabalhando com a emoção, mesmo quando a gente pensa que está sendo profundamente racional. Sob o olhar como a tela de um pintor eternamente fresca. Mas eu acho que é um pouco aquilo que eu talvez tenha procurado expressar quando eu estava falando da visibilidade do momento da criação. Quando você percebe quando você está fazendo alguma coisa, aquele instante que você está criando, que de facto há uma chispa, há uma coisa viva naquele momento, é um prazer enorme e é um momento que você atinge mesmo na tua mediocridade pessoal, atinge uma genialidade extraordinária em todas as áreas da criação. Não estou falando de cinema, nem fato de fazer plano, qualquer coisa que seja um ato de criação, é aquele impreciso instante, mas aquilo perde logo, seca, né? E quando seca, fica o objeto apenas. E o objeto, às vezes, não corresponde ao ímpeto de criação daquela tinta fresca. Eu acho que é o que o Bresson está querendo colocar um pouco. É que é difícil criar objetos que continuem de tinta fresca, porque eles secam. Esse aqui é o grande... Agora, o prazer da tinta fresca a gente tem, às vezes. O ato de criar é sempre superior ao objeto criado. E é isso que eu acho que faz com que a gente procure sempre, quando se entra nesse vício de criar, você não pode parar mais, né? Porque aquilo que você faz seca. E então você está sempre procurando tinta fresca para fazer de novo, para continuar vivo. Tá certo. Conteúdo. Enquadrar é incluir ou excluir? Sem dúvida nenhuma que é excluir. Por quê? Porque quando você pensa que está incluindo, você na realidade está simplesmente rejeitando uma grande parte daquilo que é visível e está colocando um elemento que você seleciona. Só passa a ter um significado na medida que existe uma relação entre aquilo que foi incluído como uma ponte para o excluído. Quer dizer, a relação do quadro, que em si mesmo já é uma forma de retalhar o tempo, não só o espaço, mas o tempo, quando você tem um quadro, você já está num processo extremamente cirúrgico. E você extirpa alguma coisa. E você está... Processo cirúrgico. Vamos retomar do processo cirúrgico. Você extirpar. Incluir? Som. Você Sim, retoma? sim. Ok, então vamos. Pode ir. Andou? Pode ir. Porque enquadrar já é de uma certa forma selecionar, é como um processo cirúrgico, você está extirpando da realidade. Agora, filmar, não existe nenhum tipo de narrativa que não seja ligado ao ato do devir, ao ato de viver no tempo. A narrativa não existe sem o tempo. Então, a partir do momento que a narrativa não existe sem o tempo, quando você está extirpando, quando você está... De alguma forma você está congelando, está pegando pedaços de tempo e está prendendo eles. E o que está vivo dentro do plano é o que se segue, é o que está fora dele. Na realidade, é o hoje, o ontem e o amanhã. E o ontem e o amanhã, eles estão fora do quadro. Eles não podem estar dentro do quadro. O quadro é eternamente o presente. No cinema a gente tem grande dificuldade, inclusive no nível narrativo mais
simples, mais primário, né, de trabalhar com o passado e com o futuro. Até porque o passado e o futuro estão sempre fora do quadro. Então, a sensação que a gente tem de olhar um quadro, um enquadramento, está no presente. Até por mecanismos psicológicos, né, que fazem com que o cinema seja devido ao movimento, seja o fato de que a gente associa ao presente, e isso é devido a outras coisas que a gente pode conversar, mas o fato de que nos interessa nesse momento do quadro é que o passado e o futuro estão fora do quadro. E a partir do momento que você está contando o presente, você está obrigatoriamente retalhando a realidade. E se um quadro, se um enquadramento não propõe uma relação com esse passado e com esse futuro, quer dizer, com esse fora do quadro, na sua narrativa, ele é um plano que se congela em si mesmo e que só dá os significados mais primários, mais visuais, mas não dá os princípios básicos da narrativa, que são aqueles que estão também em movimento. Porque uma narrativa não existe sem tempo e sem movimento. E esse movimento não está dentro do enquadramento, está fora. E o que está dentro do quadro tem que remeter para fora do quadro. Porque se não remeter para esse fora do quadro, você não tem de maneira nenhuma movimento, está parado. De maneira que o que é do fundamental está sempre fora do quadro. Além do mais, é a questão da visibilidade, né? Nós pobres animais que somos, nós temos como sentido básico o ouvido e a vista, né? Desenvolvemos esses como sentidos do nosso sistema perceptivo mais consequentes. Então o que é que acontece? Acontece que, por um processo histórico que não interessa agora aqui analisar, acontece que o olhar passou a ficar profundamente vinculado ao espaço e o ouvido ficou profundamente vinculado ao tempo. Nós temos dificuldades em pensar o espaço em termos temporais, como nós não conseguimos colocar o tempo em termos visuais. Então, por isso é que o cinema é uma forma maravilhosa de expressão, porque trabalha basicamente com o espaço em movimento e com o tempo no som e fora do quadro o som, porque o som nunca está dentro do quadro, a não ser naquela verbalização do personagem mais limitada, mas todos os outros sons escapam ao quadro, à limitação do quadro. Então nós temos um caminhar de tempo e espaço que estão em constante diálogo e em que o tempo do som está sempre influindo no espaço do quadro e dando a dimensão do ontem e do amanhã. É por isso que nós aceitamos, acho, com muita facilidade essa coisa absolutamente anacrônica, dentro dos filmes mais realistas, dentro das pessoas mais racionais, de ter música, partituras musicais dentro dos filmes, que é a coisa mais antirrealista que existe, né? Mas por quê? Porque nós temos necessidade do som. Nós temos para podermos caminhar no tempo. O filme sem som é duro, é uma tragédia, é parado, é pesado. A gente precisa do som para suportar, para ter a visibilidade do tempo, é através do som. Então, dessa conjugação do espaço visível, do som audível, mas fora do espaço visível, e do espaço fora do espaço visível, é que nós podemos caminhar dentro da narrativa. Porque há um estudo não sei de quem é agora, não me lembro agora, que é muito interessante nesse sentido, faz uma análise bem aprofundada disso, que é justamente esse, é que a narrativa não existe sem o tempo, porque senão está parada, precisa do tempo. Mas o tempo não existe sem a narrativa, porque senão não é perceptível. Nós se não contarmos, nós se não narrarmos, o tempo não existe. E por quê? Por quê? Porque você está morto. O tempo não contado é só o tempo do objeto morto, porque senão a gente está sempre contando o tempo, mesmo quando a gente pensa que está parado. Porque se não estiver contando, narrando o tempo de alguma forma, você não está vivendo. Então nós vivemos da narrativa do tempo. Ok. Como nós todos vamos passar, aqui, me acompanhando nesse próximo, eu vou tentar enxugar para a gente, num outro momento, continuar. Você se lembra de alguma canção moçambicana da sua infância que você pudesse cantar? Mas africana? Hein? Africana mesmo? Em Xangana. Em Xangana?
Canção. É curioso, né? Porque eu aprendi a falar Xangane, que é Ronga, ao mesmo tempo que o português. Porque eu tinha uma ama que foi para lá, que tinha 16, 17 anos de idade, jovenzinha, que foi contratada para me cuidar. E ela ficou até há 5 anos atrás, 6 anos que ela morreu, ela ficou sempre ligada à família. E ela, para mim, é minha mãe. Então eu aprendi com ela, porque eu tinha mais contato com ela que com minha própria mãe. O sistema colonial também tinha essas coisas, né? As mães tinham uma ama negra que te cuidava. Mas eu, pequenininho, eu gostava mais dela que da minha mãe, porque ela passava mais tempo comigo, ela me dava mais carinho, ela me dava banho, ela, enfim... e aprendi a falar com ela uma parte. Depois fui perdendo, né? Você vai crescendo, as barreiras sociais, as barreiras raciais vão te afastando e você começa a perder esse contato. Então, ela me cantava canções. Ela me chamava de Wananga. Wananga é meu filho. E inclusive, a primeira vez que eu fui preso foi por ter escrito um conto chamado Negra Rosa, que era o nome dela, Rosa, em que eu a tratava como sendo minha mãe. E me prenderam, pura e simplesmente. A polícia política não pode tratar uma negra como mãe. Um branco tratar uma negra como mãe, tinha meus 16, 17 anos de idade, fui preso, primeira vez. E ela me cantava, mas curiosamente eu tenho essa sonoridade, mas eu não sei as palavras. Eu sei palavras em Xangane, fui perdendo com o tempo. Você não pratica, você deixou de ouvir. Eu tenho assim palavras esparsas, mas uma canção africana, felizmente que eu não me lembro, senão vocês ouvindo eu cantar seria um desastre. O que é o cinema para você, Rui? O que é o cinema para você? O cinema para mim? Eu não sei. Eu gosto de dizer hoje, eu sempre me iludi dizendo que eu não queria ser cineasta, que queria ser escritor. E até hoje eu continuo dizendo isso. Mas houve uma época que eu dizia isso pensando que era verdade. Hoje eu digo isso sabendo que é mentira, mas continuo dizendo, porque há coisas que você não pode deixar de dizer. Você já disse tantas vezes que você tem que continuar dizendo até morrer, né? Aquela teimosia, você vai teimar negando uma coisa que você sabe que é verdade ou mentira, mas você mantém. Primeiro, não acho as coisas incompatíveis, podiam ser, mas eu sei que não sou escritor porque eu tive já 200.000 oportunidades de escrever e não escrevi, então não sou escritor. Você é aquilo que você faz, você não é simplesmente aquilo que você projeta para o futuro. E o cinema é aquilo que eu gostaria de não ser, mas sou. É aquilo que eu não gostaria de viver, mas gosto de viver. É aquilo que eu renego, mas não quero que me deixe. Quer dizer, são todas as minhas renúncias, são todos os meus anátemas, são todas as minhas rejeições, mas no fundo é aquilo que eu sou, que é o processo de viver. Você só vive se rejeitando continuamente. Se você está contente daquilo que você é, só vai meter uma bala na cabeça. O cinema é isso para mim, é impedir que eu me meta uma bala na cabeça. E para que serve o cinema, então? Serve para viver, que é a coisa fundamental. Para que servem todas as formas de expressão artística? Eu acho que o ato de fazer é um ato cultural, artístico. Há um que tem o reconhecimento de valor estético de determinadas sociedades, outros têm outros valores, mas eu acho que é o ato de fazer. E eu tenho uma frase que o meu pai repetia e que eu não entendia e que certamente dizia num outro contexto, mas que eu sempre guardei. E hoje estou muito feliz de ter guardado isso de garoto, que ele dizia, que o meu avô, que era pintor, dizia: fazer e desfazer, tudo é fazer. E eu acho que é isso, é fazer e desfazer, porque é o ato de fazer. Eu acho que o ato fundamental que te dá o cinema é uma proposta, quando você escolhe, uma proposta estética. Agora, essa proposta estética é mais ampla do que simplesmente o prazer lúdico que também tem de fazer esse objeto artístico.
é que a proposta estética ela é fundamentalmente um ato de vida. E sendo um ato de vida, é um ato político. Sendo um ato político, é um ato de transformação teu e dos outros, na medida em que consomem esse objeto. Então, cinema é tudo isso. Bate aí, Jana. Pode bater a plaquete. Tá rodando, né? Tá rodando. Rodando? Quer conclua aí? Não, eu dizia que cinema é isso. Está ligado a um ato cultural, é um ato estético. Sendo estético, é obrigatoriamente político. Sendo político, você tem que escolher o teu comportamento político. É um ato de vida, é um ato de viver, é um ato de se relacionar com as pessoas, é um ato de transformação própria e transformação dos outros. É um ato de prazer, de estar vivo, de dizer, de contar e de escolher as coisas, não é? Não tem nada de gratuito no ato de viver e não tem nada de gratuito no ato de fazer cinema. Fazer cinema é um compromisso ainda talvez maior do que alguns outros atos da vida, porque você se coloca dentro da sociedade com a obrigatoriedade de que esse objeto seja consumido por muita gente. E se é para ser consumido por muita gente, você tem uma grande responsabilidade dentro desse processo. Então você não pode fazer isso um ato leviano. Você não pode fazer isso simplesmente que você tire prazer disso, sem dúvida, é fundamental. Mas que seja só para o teu prazer, eu acho que é um pouco de egoísmo demais. Só para encerrar, porque é tanta coisa, na verdade. Você acha que esse cinema aí, esse cinema que vai pro Oscar, e o cinema brasileiro, o cinema de uma maneira já essa coisa globalizada, o cinema das grandes multidões e tal, eu poderia chamar isso do cinema do hábito? Eu diria mesmo que isso não é cinema, isso são filmes que se fazem. Não é cinema. Cinema para mim tem outra conotação. Cinema tem essa conotação de um comportamento estético, sendo estético é obrigatoriamente político, e que tem esse embutido nesse ato de existir como filme, mas existir na dimensão do cinema, de ter uma responsabilidade no facto da sua própria existência. Esses filmes não têm responsabilidade com nada, têm responsabilidade com a bilheteira, só com a bilheteria e com o que vão faturar. Tem compromisso simplesmente é agradar ao público naquilo que ele tem de pior. Sabem que as pessoas podem gostar daquilo e não querem saber se aquilo interessa ou não as pessoas gostarem. Quer dizer, não tem nenhum desejo de estabelecer um diálogo. Tem simplesmente o desejo de adolar para que o objeto seja consumido e seja comprado. Isso para mim, isso são filmecos, são filmes que não tem nada a ver com cinema. Cinema para mim é outra coisa. Cinema para mim é um ato de vida, um ato de responsabilidade, um ato estético de uma pessoa e de pessoas, todos nós que estamos aqui, desde o cara que está remexendo aqui, mas que está fazendo cinema, porque se ele não remexesse essa terra, nós não poderíamos estar fazendo filme, e que está compromissado com o ato de fazer esse trabalho, com todos os outros numa equipe técnica. Esse ato é um ato de responsabilidade. Uns com maior consciência, outros com menor responsabilidade, outros simplesmente porque estão nessa profissão e vivem dela e vão dentro dessa profissão. Mas esse conjunto que faz um filme ser cinema, não é isso que faz um filme ser simplesmente um objeto de consumo, um objeto que inclusive é usado para subjugar aqueles que eles mesmos estão fazendo. Quer dizer, cinema desse tipo é uma forma de dominação nos seus valores fundamentais de vida. Isso para mim é uma forma mais espúria do comportamento. Eu nunca faria um filme desses. Posso garantir que com um revólver apontado na cabeça me matam, mas eu não faço um filme desses. Porque é melhor morrer. Porque fazer um filme desse é uma morte pior ainda. O cinema é para pensar, então. É para pensar, mas pensar também é aquela coisa. A gente pensa que pensar é parar, tomar a atitude do Rodin, cruzar o braço e pensar. Pensar não é isso. Pensar, você pensa com toda a tua pele, você pensa cheirando, você pensa sem saber que está pensando, você pensa rindo, você pensa escutando coisas que não entende, ou que entende, ou acha que entendeu, ou que acha que não entendeu e acabou entendendo mais do que aquilo que acha que entendeu. Pensar é uma coisa muito mais ampla, não é? Você aprende coisas na vida sem saber que aprendeu.
Você descobre sabendo coisas que nunca pensou que sabia, né? E então pensar sim, mas não pensar dessa forma aí absolutamente cartesiana, de pensar que pensar é simplesmente um esquema de lucubração mental. Pensar é mais amplo que isso, é respirar a relação total. E com o filme, há pessoas que não veem o filme porque pensam que têm que compreender o filme. E aí não compreendem o filme, não veem o filme, nunca vão entender. Se estivessem mais abertos diante do prazer que o filme possa dar para eles, certamente compreenderiam muito melhor. Então, é pensar, mas pensar num sentido mais vasto. Só voltando um pouquinho atrás, depois da literatura, que você quase foi ser escritor, mas você me falou uma vez que você também foi quase fotógrafo. Você gostaria de fotografar um filme? Fotografar um filme, não sei se eu gostaria, porque hoje teria que conhecer uma série de coisas técnicas. Da maneira como eu sou, eu tinha que estudar muito e saber e pedir aí para você, para o Ulisses, para o Lula, como é que é aquela coisa, não sei o quê, que eu fui esquecendo e medir, eu já tenho, e ia querer saber tudo para poder fotografar. Eu não teria capacidade de me jogar despreparado dentro do ato de fazer um filme, entende? Agora, gostaria muito de fotografar um filme só com luz existente. Você não acha que a gente aqui, você também está sendo um fotógrafo também? Não. Não? Não. Curioso, eu acho. Não, eu acho que eu procuro perceber a luz em função daquilo que eu quero ver no plano. Então, tenho um olhar descompromissado sobre a luz que está. Tenho um olhar descompromissado. E esse descompromisso me permite certamente ver coisas que posso, de vez em quando, dizer que gostava mais de ver aquilo ali, ou gostava que aquela cor fosse mais forte, ou gostava dentro dessa sensibilidade de geral. Mas é aquele pensamento panteísta, não é um pensamento dirigido, analítico, não é um pensamento voltado para a construção desse projeto de luz. É uma reação puramente intuitiva que eu me coloco numa posição zen. Olha aqui, o que é que me agrada? Isso me agrada. O que é que me agrada? Não sei, me agrada muito. E depois, não, alguma coisa que me está perturbando. O que é? Ou é uma roupa, ou é um boné, ou é que falta suor naquele, ou é um canto escuro que de repente eu senti que precisava talvez um pouco mais de luz, ou é uma passagem que tem que ser mais fulgurante, sei lá. Mas não, de maneira nenhuma não sinto que contribua muito para a luz, não. É o tempo de um charuto. Como um todo de hoje. Você não consegue falar sem chorar. Impossível. Não sei o que fazer das mãos. Eu morro de vontade de não chamar as objetivas de objetivos. Eu sempre tenho vontade de chamar de subjetivos. Esse é um dos grandes dramas da minha vida. Por quê? Porque um dia eu estava falando com o pessoal, com os alunos e tal, e para compreender isso, as objetivas não são objetivas, são subjetivas. E fiquei no maior orgulho durante uns 3 meses, achando que tinha inventado isso. E depois um dia peguei um livro do Pasolini e o desgraçado, em 1960 e tantos, já tinha falado das subjetivas. E eu que tinha redescoberto a pólvora, não é? Quer dizer, eu, 40 anos depois, fui encontrar. Não quer dizer que eu não tenha ficado satisfeito. Até fiquei feliz de ter encontrado antes de ter lido. De uma certa forma, eu encontrei. Mas é evidente que as objetivas não tem nada de objetivo. Isso era ainda naquela visão do século XIX, que havia a impressão que a máquina era tudo e que os objetos criados como maneiras de prospeção da realidade tinham um valor que ia descobrir a essência da realidade, um conceito absolutamente absurdo da realidade ter uma essência, e que então
aquelas lentes eram objetivas. Por quê? Porque tinham um olhar neutro, né? Mas não tem nada menos neutro que uma objetiva, né? A gente sabe isso muito bem. Inclusive, eu converso muito sobre isso e procuro passar essa maneira de ver quando eu dou os cursos lá para o pessoal, que é justamente a maneira como as objetivas, sendo subjetivas, elas são extremamente fascinantes. Porque se fossem objetivas, seriam olhares absolutamente vinculados a uma opção própria, única, mas não são. É que as objetivas trabalham o espaço e o tempo, né? Porque alargando o espaço e tudo referenciado ao nosso padrão visual, que também não é um único, mas que se estabeleceu como existente, como sendo o padrão da normalidade, né? Por a 40 e a 50 como objetivas normais e as outras como objetivas anormais, as teleobjetivas e as grandes angulares, mas é que elas transformam o espaço e o tempo. Quando você tem uma profundidade acentuada numa grande angular, você põe uma 18 milímetros, você afasta deforma a realidade, a perspectiva e as distâncias, na realidade você também está mexendo no tempo, porque aqueles personagens se deslocam em espaços novos, com velocidades diferentes, e passam a estar num outro planeta, num outro espaço-tempo, né? Quando você é... Hã? Tá bom, a gente continua. Estou vendo vocês e daqui. Valeu. Valeu, Adriano. Gente, obrigado, hein? Isso aqui é pra gente mesmo, tá? É fundamental. Valeu. Também tá uma equipe gloriosa, cansada. Dando conta errada, assim?